Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes aí das rádios. Sim, nós tivemos na sexta-feira passada a instalação da nova CDTC, né, que vem em conjunto com a instalação da nova RMTC, da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo. É uma mudança bastante significativa que nós estamos nos propondo a fazer. O transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia, ele exige bastante atenção, bastante dedicação para a transformação. É um problema antigo que vem sendo passado o tempo e não enfrentado de forma adequada, e com isso o transporte vem se degradando, com condições das vias ruins, condições dos veículos ruins, veículos insuficientes, e uma série de problemas que estão fazendo com que o passageiro, o usuário do transporte coletivo, ao longo dos anos, tenha se afastado do uso desse serviço, que é um serviço de utilidade pública de primeira necessidade. Bom, nessa primeira reunião que nós tivemos, nessa nova formação da CDTC, com 4 representantes do Estado de Goiás, 4 representantes do município de Goiânia, um do município de Senador Canedo e um do município de Aparecida de Goiânia. Nós, primeiro, fizemos a instalação dessa nova Câmara Deliberativa, né, com todas as diretrizes necessárias a partir do projeto de lei sancionado no dia 29 de dezembro do ano passado, que estabelece a nova governança do sistema. Então, todas as medidas necessárias para, primeiro, instalar a CDTC foram tomadas. Em seguida, deliberamos também para a criação da nova CMTC reformulada. Para o ouvinte entender, né, a CDTC é quem define as políticas, define como o sistema deve funcionar, aprova todas as deliberações em relação a esse funcionamento do sistema, e a CMTC é quem executa a partir dessas deliberações da CDTC. Então, a CMTC também terá uma nova formação, atribuições renovadas, e isso passa a funcionar também com esse propósito, né? Então, algumas medidas foram tomadas já nessa primeira reunião. A primeira delas foi a criação do que a gente chama de produtos de tarifa flexível, que foram criados vários produtos que vão ser implantados aí ao longo do tempo. O primeiro começando já no dia 2 de abril, que é a tarifa única. Mas é importante, antes de explicar esses novos produtos, entender o conceito que nós estamos implementando em Goiânia, que é um conceito que se chama de mobilidade como serviço. Esse conceito de produto como serviço, ele vem lá do início dos anos 2000, começou na área de software, inclusive um conceito que eu, quando era do setor privado, trabalhei muito, que é você realmente, ao invés de ter que comprar determinado produto, você passa a pagar um valor de mensalidade ou anualidade, ou em qualquer período de tempo, como para usar o serviço. Para você não ter que adquiri-lo, você faz um pagamento de uma espécie de assinatura, e com isso todos os produtos que giram em torno desse serviço passam a ser oferecidos. Então, o grande propósito nosso, nesse conceito de mobilidade como serviço, é não só melhorar o transporte coletivo em si, mas também integrá-lo a outras modalidades de mobilidade urbana, como uso de bicicletas. Aí nós temos já em Goiânia as bicicletas que podem ser alugadas também, sem você precisar adquirir as bicicletas. O conceito de você também se locomover andando, né, em trajetos mais curtos, mas com o conforto necessário das vias para isso. Então, todo esse processo de integração, também com táxis e outros serviços de mobilidade, né? Lugares também para estacionar veículos em faixas azuis, e por aí vai. Então, todo esse conceito ele visa integrar essa mobilidade como serviço dentro da região metropolitana. E aí, especificamente no transporte, vem os produtos novos, começando do bilhete único, que vai ser implementado a partir do dia 2 de abril, que tem como
como grande facilidade para o usuário ele não precisar mais usar os terminais, né? Os terminais fechados. Então, isso desafoga os terminais, porque ele pode fazer uma troca em qualquer parte da cidade, dentro de um período de 2 horas e 30 minutos, né? E nesse período, ele, por não precisar estar preso nos terminais, isso faz com que desafogue os terminais e também reduza o tempo de viagem, por ele não ter que ficar aguardando veículos exatamente dentro de terminais fechados para não ter que pagar outro preço de passagem. Ele passa a ter essa liberdade de trocar de ônibus em qualquer lugar, e a estimativa é que isso reduza o tempo de viagem, em média, em 50 minutos. Então, é um ganho enorme para o usuário. Em seguida, nós teremos também o cartão assinatura, que é uma espécie de vale transportes, né? Qual é a facilidade? O empregador ele pode comprar esse cartão assinatura com validade de 30 dias, onde dentro daqueles 30 dias o usuário pode usar quantas vezes ele quiser o sistema de transportes, sendo que por dia ele pode usar até 8 vezes. Então, não só para ir e voltar do trabalho, mas nessas 8 vezes você também pode sair para almoçar em algum lugar um pouco mais distante, voltar, ou ir resolver alguma questão pessoal e voltar. Quer dizer, você tem a liberdade de usar 8 vezes o sistema por dia, no intervalo de 30 dias, e, obviamente, o valor que será cobrado do cartão assinatura é um valor mais baixo do que se pagaria se comprasse as passagens individualmente, né? Depois nós teremos também o cartão família, que permite utilizar durante os fins de semana para você se locomover, muito atrelado a alguma atividade de entretenimento, como o Parque Mutirama, Jardim Botânico e outros lugares de visitação em Goiânia, podendo também, nesse cartão família, você incluir outros membros da sua família, até 5 membros da família, que poderão compartilhar também sem pagamento adicional e usando livremente durante o fim de semana. E vamos ter outros produtos, né, como também o cartão semanal, que é um cartão válido por uma semana de forma ilimitada, o cartão diário, que também vale por um dia de forma ilimitada, e o meia tarifa, que vai permitir você se deslocar em até 5 quilômetros, pagando a metade do valor da tarifa. E, por último, uma deliberação fundamental que foi tomada, isso especialmente pelo Estado de Goiás e pelo município de Goiânia, que formam maioria, né? Então, nós já temos a maioria nessa decisão, de não reajustar o valor da tarifa, que hoje está em R$ 4,30. Então, esse valor será mantido, ele não será reajustado. Isso já teve o voto favorável tanto do Estado de Goiás quanto do município de Goiânia, e com isso formamos a maioria para aprovar essa matéria também. Resumidamente é isso, mas obviamente isso vem em conjunto com medidas já anunciadas de reformulação da frota, que agora, no mês de março, nesse mês que estamos, vai ter o chamamento das empresas para apresentar as propostas finais, com previsão de assinatura do contrato já em abril, onde vamos ter a renovação de toda a frota por ônibus elétricos, começando em 2022, concluindo em 2023. A previsão também de que todo o sistema reformule a sua frota, incluindo todas as empresas, até 2025, não só trazendo veículos mais modernos, confortáveis, climatizados, né, com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, não poluentes, mas também com aumento dessa frota, né, para que a gente tenha também mais conforto para o passageiro e mais disponibilidade de veículos. E, obviamente, sem deixar de lado toda a reformulação das vias, né, não só a repavimentação da via Anhanguera, mas também a reurbanização de todo o eixo Anhanguera, né? Então, isso é um processo bastante complexo, mas pela primeira vez nós temos realmente uma Câmara Deliberativa técnica com o propósito de enfrentar esses problemas, que eles não serão resolvidos da noite para o dia, mas eles terão um cronograma e a cada mês o usuário perceberá essa melhora gradativamente, de forma que
num período aí de 2 anos aproximadamente, 3 anos no máximo, teremos todo esse sistema reformulado e funcionando a contento. Presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, a CDTC, Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo do Estado de Goiás. Secretário, de várias coisas que o senhor citou aí que foram já deliberações da primeira reunião da CDTC, vou falar de uma delas. E a Cileide daqui a pouco também tem os questionamentos dela. Sobre a manutenção da tarifa em R$ 4,30 e a definição de subsídio, né? Dividido ali 41% para governo do Estado e prefeitura, cada um, 9% para Aparecida, 8% para senador Canedo. O senhor falou do voto favorável a isso da Prefeitura de Goiânia e do Governo do Estado. Como é que está a questão com a Prefeitura de Aparecida e de Senador Canedo? As duas fizeram questionamentos, mas com mais veemência, vindos antes da reunião da Prefeitura de Aparecida. Isso agora já está resolvido? A Aparecida de Goiânia vai pagar a parte dela do subsídio? Como é que está essa relação com a Aparecida e também com o Canedo? Bom, em primeiro lugar, eu fico assim, bastante feliz pelo fato de Aparecida ter participado da reunião, né, porque nas outras vezes, quando nós começamos a discutir a tarifa emergencial e depois todo esse processo que culminou na formulação dessa nova lei e tudo, a Aparecida só havia participado da primeira reunião e depois se ausentou das demais. Mas agora eles retornaram, acredito que eles tenham percebido a importância que esse tema tem para a população da região metropolitana. Também fico muito satisfeito que tenhamos tido uma reunião bastante técnica, né, sem nenhum viés político durante a reunião. A reunião foi bastante, eu diria assim, profissional, madura, com discussões de alto nível, mas realmente, em relação a essa questão da tarifa, a Aparecida não quis votar, né? Ela pediu tempo para analisar o tema, dizendo que se sentia insegura em votar em relação ao congelamento da tarifa. Bom, o Estado de Goiás, ali, com 4 representantes, me incluindo, e também o município de Goiânia, nós falamos, olha, esse é um ponto pacífico, já houve uma determinação do governador do Estado, Ronaldo Caiado, e também do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, de que não haveria esse reajuste, isso inclusive já amplamente divulgado. Então, nós já votamos, mesmo com abstenção de voto de Aparecida e senador Canedo. A alegação apresentada foi de que eles precisavam avaliar o impacto financeiro. Bom, eu entendo, né, e respeito as decisões, só cabe observar, eu faço aqui a mesma observação que fiz durante a reunião, né, de que o valor da tarifa, ele da tarifa de remuneração ou tarifa técnica, como queiram chamar, que é aquela que define o quanto deveria ser cobrado e como nós definimos o congelamento em 4,30, a diferença entre elas passa a ser o subsídio, está prevista no contrato de concessão assinado em março de 2008. Né? Então, esse contrato tem uma fórmula lá estabelecida, essa fórmula leva em conta uma série de índices de correção monetária, né? Índice da Fundação Getúlio Vargas, outros índices oficiais do governo, índice de salário do trabalhador em transporte, do valor do combustível, então índices inflacionários, e o IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro. Então, quanto mais passageiros tivermos trafegando no sistema, mais baixo é esse valor. Isso qualquer um pode calcular a qualquer tempo. O cálculo oficial é feito pela Agência Reguladora do Estado, a AGR. Agora, quando chegou no final do ano passado, de 2021, por volta ali do mês de outubro, se não me engano, a CMTC, por iniciativa própria, ela soltou uma nota técnica fazendo uma estimativa de quanto que seria esse valor dessa tarifa técnica, ou tarifa de remuneração. Obviamente, eles levaram em conta uma estimativa de índices inflacionários e uma estimativa de número de passageiros. O mais significativo aí é de número de passageiros, que eles estimaram que, em 2022, nós teríamos 85% da demanda anterior à pandemia, que é 2019. Com isso, o valor da tarifa chegava a um valor de aproximadamente R$ 7,02. Obviamente, para o ouvinte não se assustar, isso não será repassado ao usuário.
E isso, em termos de valor de subsídio, gerava um subsídio de aproximadamente 150 milhões, valor total. Obviamente, como a Aparecida de Goiânia tem 9%, se você pega 9% em cima de 150 milhões, você vai dar um pouco menos de 15 milhões. Então, aproximadamente isso, né, mais ou menos 13 milhões e 500, né, em volta desse valor, aproximadamente isso será o valor do subsídio que cabe à Aparecida. Já em termos do Estado de Goiás, o valor que o Estado terá que colocar é mais de 60 milhões de reais, o mesmo válido para o município de Goiânia. E, obviamente, agora, nesse mês de março, a agência reguladora fará o cálculo exato. Mas, por mais que possam haver variações ali, nós não teremos variações significativas em torno desse número. Então, o argumento foi apresentado, obviamente entendido, mas eu manifesto aqui a minha mesma preocupação, o não entendimento de que como que isso não poderia ter sido já previsto antes pela Prefeitura a partir de uma forma que é disponível a todos, né? Então, essa mesma estimativa eles poderiam ter feito e já previsto em orçamento para que não tenha que cair sobre o usuário do sistema nenhum tipo de reajuste de valor da tarifa, como foi a posição do Estado e do município de Goiânia. Mas essa indefinição, secretário, não coloca em risco a sustentabilidade do novo sistema? Não coloca porque, a partir do voto do Estado de Goiás e de Goiânia, nós já definimos o valor da tarifa, quer dizer, já temos maioria formada, né, porque são 4 votos do Estado e 4 de Goiânia, de um total de 10, então já temos 80% dos votos a favor do congelamento, faltando o voto de Aparecida e de senador Canedo. Agora, o que acontece? Caso Aparecida, em termos de congelamento, qualquer voto que a Aparecida venha a dar não muda essa decisão. Mas caso eles se neguem a pagar o valor que cabe a eles dentro desse rateio, e lembrando, né, que os 9% de Aparecida não foram definidos nessa lei, isso sempre existiu, definido lá atrás pelo Codemetro, também não é novidade esse 9%. Então, se ela se negar a pagar, ela corre o risco de prejudicar a população de Aparecida de Goiânia, porque essa população pode ficar fora dos benefícios do sistema, do bilhete único e de todos os outros benefícios, porque a Aparecida se negou a fazer a sua parte integrada à rede metropolitana de transportes coletivos. Entendi. Então, isso é um risco para a população. Eu não acredito que a Prefeitura de Aparecida vá fazer isso com a população, mas, obviamente, temos que aguardar a posição final. O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, é presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, a CDTC, e está conosco. Cileide Alves. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua presença. Secretário, já está definido quando que o poder público vai começar a pagar a tarifa de remuneração, ou seja, quando as empresas de ônibus vão começar a receber a diferença entre o que paga o usuário e o valor da tarifa calculada com base nesses contratos? Há uma estimativa que isso comece no mês de abril, né? No mês de março, agora, a GR fará os cálculos, apresentará esses cálculos para a Câmara Deliberativa, validá-los, né? E a partir dessa validação, no mês de abril, se começa a pagar mensalmente, né, o valor a partir do número real de passageiros e do valor da tarifa de remuneração. Bom, do ponto de vista conceitual, esse projeto apresentado na reunião da CDTC, ele realmente traz muitas novidades. No entanto, a hora que a gente vai ver, assim, enxugar a ideia mesmo, a gente percebe que, na prática, o que tem de novo, pelo menos por enquanto, é esse cartão, né, que vai permitir até 8 viagens, já agora, a partir de abril, e os outros produtos são de longo prazo, e não agora. E, claro, o nome novo, né, antes de RMTC e essas coisas, essas instituições. Eu pergunto o seguinte, não precisava de mais ações concretas para que, de fato, o usuário tenha interesse em usar o ônibus? Bom, Cileide, primeiro, assim, eu diria para você que temos de imediato 2 produtos bastante significativos, não um, né? Um é o bilhete único, que eu considero esse o principal,
porque o bilhete único ele vai trazer uma melhoria substancial e perceptível de imediato para o usuário, que é a não necessidade dele ficar aglomerado em terminais fechados, podendo trocar de veículo em qualquer lugar. Então, isso desafoga os terminais e reduz o tempo de viagem, né? E isso foi feito um estudo técnico disso, com uma estimativa de redução de 50 minutos, que é muito significativo, né? A pessoa tem que poder reduzir 50 minutos o tempo de deslocamento, é algo que eu considero bastante importante. E o outro, como você mencionou, é o cartão assinatura, que com essas 8 viagens por dia, etc., tem um valor mais econômico por mês e evitando também esse câmbio paralelo, né? Esse mercado paralelo de você vender o Vale Transporte, que acontece com isso, você impede, porque o cartão está associado àquela pessoa, só ela consegue usar naqueles 30 dias e o sistema tem tecnologia para identificar quem é o usuário que está utilizando o sistema. Agora, as mudanças práticas, todas elas, sem exceção, elas estão sendo enfrentadas, e com bastante responsabilidade. Tanto é que antes do anúncio desses novos produtos tarifários, nós anunciamos aqui no início de janeiro a substituição da frota, que é algo que vem sendo trabalhado desde meados do ano passado. Nós já estamos aqui em Goiânia com o ônibus circulando, fazendo todas as medições para as adaptações necessárias. Tem um outro ônibus chegando agora no mês de março, que já vem com o piso na altura da plataforma dos terminais, e estamos já com um processo de chamamento em curso, né? Com bastante avanço, onde já foi apresentada uma primeira proposta técnica. Nós estamos fazendo agora as adaptações para agora, nesse mês de março, já temos o chamamento e mês que vem a assinatura do contrato de substituição da frota. Então, são medidas realmente palpáveis, já concretas. Esperamos que, em meados do ano, já começamos a ter ônibus novos chegando, num intervalo de tempo de um ano, até 2023, toda a frota do Eixo Anhanguera estará substituída. Então, é um processo realmente que demanda, obviamente, um esforço grande, não é uma transformação simples, mas é uma transformação que nós estamos enfrentando. Ainda que ela demande algum tempo para ser realizada, toda a economia de tempo possível está sendo feita com responsabilidade para que isso efetivamente aconteça. E eu garanto a você que o usuário do sistema, a cada mês, ele perceberá esse avanço e essa melhoria no sistema até que ele tenha todo esse sistema reformulado. Secretário, a Metrobus já chegou a ter 123 ônibus circulando. Quando esse governo assumiu, eram mais de 100 ônibus. Agora são 86 ônibus circulando. Eu me lembro das primeiras declarações do governador, quando ele tomou posse, ele disse que o Estado não tinha que cuidar de pneu de ônibus, dizendo que essa não era uma função do Estado cuidar de transporte público. Depois, o prefeito Iris Rezende apresentou um projeto, né, para a criação, para uma reestruturação profunda, que tem muitas similaridades com esse que foi aprovado agora. Podia não ser a melhor proposta, mas o prefeito tentou conquistar o apoio do Estado, mas o Estado estava com essa visão de que não era papel do Estado mexer com transporte, e só agora está fazendo. Eu acho até que é bom que esteja fazendo agora, né? Como o senhor disse a respeito de Aparecida, que bom que a Aparecida tenha mudado de opinião, e eu falo mesmo, que bom que o Estado tenha percebido a importância de tratar nessa questão. Mas aí eu pergunto o seguinte, essa demora do Estado, né? São 3 anos de governo, só agora o Estado efetivamente está apresentando esse projeto junto com a Prefeitura, não contribuiu para que a própria Metrobus estivesse nesse processo grande de degradação, a ponto de chegar a ter só 86 ônibus rodando na linha? Bom, Cileide, eu acho que a gente precisa diferenciar a responsabilidade que o Estado tem na região metropolitana, que é na definição de políticas, e é por isso que o Estado preside a CDTC, e a operação de uma empresa de transporte do Eixo Anhanguera. E aí eu defendo as palavras do governador aqui do Estado. Realmente não é papel do Estado operar uma empresa municipal que opera ali praticamente dentro de Goiânia. Obviamente nós temos a extensão também, mas a Metrobus, ela essencialmente é uma empresa que opera ali no Eixo Anhanguera.
Então, o que mudou, né? Mudou foi um acordo feito com a Prefeitura de Goiânia, onde a Metrobus ela passará a ser administrada pela CMTC, que é uma empresa, uma companhia metropolitana com toda a competência necessária para fazer essa administração. Se futuramente quiserem privatizar a Metrobus, também o Estado não irá se opor de forma nenhuma, mas o Estado passa a agir agora como acionista da CMTC e não mais como operador, que isso sim não é o papel do Estado, né? Isso é um papel muito mais municipal do que estadual. Agora, tudo tem que ser feito no seu tempo também, porque nos primeiros 2 anos de governo, a nossa capacidade de investimento do Estado de Goiás era extremamente precária. Nós tivemos que fazer recuperação financeira e fiscal do Estado para que a gente para que possamos voltar a ter essa capacidade de investimento. Tanto é que, desde meados do ano passado, nós começamos a estudar essa renovação da frota, já combinando com Goiânia que o passo seguinte seria a formulação de uma nova lei que permitiria que a Metrobus passasse a ser operada pela CMTC. Então, tudo isso vem de forma coerente com aquilo que foi dito lá atrás, né? Nós estamos agora realmente deixando o Estado fazer o papel do Estado, que é a definição de política metropolitana, sem entrar na operação diária de um transporte coletivo, que é muito mais uma questão municipal do que uma questão do Estado. Bom, o usuário, eu imagino que para ele voltar a aderir ao sistema de transporte coletivo, ele precisa, além da tarifa, né, uma tarifa acessível, ele precisa também de conforto, né, ônibus novos e com ar-condicionado e que atenda a ele, e linhas que atendam no tempo necessário. A gente sabe que hoje, secretário, tem certos... como é que me fugiu aqui a palavra, mas a troca da linha alimentadora para as linhas principais, tem linhas que demoram até 39 minutos. Outra coisa é o tempo de espera. Então, para que isso aconteça, precisa de ter mais linhas nos ônibus, mais ônibus nas linhas, precisa de ter linhas com tempo definido de troca de alimentador para a principal. E aí eu pergunto 2 coisas. Não vai demorar demais, já que a Metrobus só em 2023 deve colocar ônibus novos na linha, então a qualidade do ônibus vai demorar muito a chegar para o usuário. As particulares só a partir de 2025, quer dizer, 2022, 2023 ainda vai ser com ônibus velhos, e se a CDTC vai mexer nessa questão de tempo aí das linhas para melhorar a qualidade desse serviço. Bom, Silene, na realidade, primeiro, a substituição da frota da Metrobus ela começa em 2022. Ela só termina em 2023. E também o restante da frota do Estado ele não começa em 2025, ele termina em 2025. Esse é o prazo máximo estabelecido, mas ele começa já em 2023. Então, a cada mês, começar aí do meio do ano, não sei se é julho, se é agosto, precisamente, porque isso depende justamente desse cronograma que vai vir nessa apresentação de propostas agora no final de março, nós teremos mês a mês ônibus novos, né? E, obviamente, a partir desse primeiro momento que você já chega com ônibus novos, você já está também aumentando a frota. Porque, num primeiro momento, nós não vamos substituir, nós vamos acrescentar, até que a gente restabeleça a frota com mais de 100 veículos, e aí, à medida que todos os mais de 100 veículos, e aí vamos recompor toda essa frota, eles estejam com veículos elétricos, a gente possa aposentar os veículos hoje existentes. Mas, num primeiro momento, esse ganho vai ser real e perceptível, já de imediato, né? E aí, a gente, em relação às linhas alimentadoras, eu esqueci de mencionar que dentro dessa reunião da CDTC foi criada também uma Câmara Técnica, se eu não me engano a sigla é CTT, Câmara Técnica do Transporte, onde ela é formada por 4 integrantes formados dentro da CMTC, onde o coordenador dessa Câmara se reporta ao presidente da CDTC e ela conduz todos esses estudos técnicos, incluindo dessas linhas alimentadoras,
e de todos os detalhes, inclusive desses produtos tarifários que eu mencionei, para definir, por exemplo, qual que seria a sugestão de valor a ser cobrado. Então, todo esse detalhamento será feito por esses 4 integrantes, que são pessoas que têm que ter no currículo experiência no setor de transporte, têm que ter uma expertise técnica reconhecida para poder fazer parte dessa Câmara Técnica e aí apresentar todos esses estudos para que sejam deliberados e aprovados pela CDTC. Então, tudo isso está sendo feito. Obviamente, é um processo de trocar o pneu com o carro andando, né? Já que a gente está falando de transportes, a gente não dá para parar tudo e reformular. A gente tem que continuar com o sistema funcionando e fazendo as mudanças em paralelo. Isso não é fácil, mas, como eu disse, a gente está enfrentando e entrando de cabeça nisso, sem preocupar com a complexidade que isso traz, porque, a um determinado momento, isso tinha que ser enfrentado. Isso vinha, ao longo do tempo, sendo empurrado para frente e chegou o momento da gente realmente solucionar o problema dentro do tempo que é necessário para fazer isso, ainda que o esforço seja de realizá-lo na maior agilidade possível. Secretário, o Ministério Público tem manifestado uma posição de que precisaria haver uma nova licitação para fazer essa mudança aí no pagamento da tarifa, né? Já que há um contrato e esse contrato estabelece como que as empresas são remuneradas pelo serviço que elas prestam e isso vai ser alterado a partir dessa mudança na lei. O senhor já trabalhou isso, a assessoria jurídica já avaliou isso, quer dizer, vocês estão tranquilos de que é possível fazer essa mudança sem nova licitação? Olha, Cileide, primeiro, eu não sou da área jurídica, né? Então eu tenho assim, certa limitação em dar opiniões muito detalhadas, mas, obviamente, eu procurei me informar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu acredito que, como é um tema muito novo, o próprio Ministério Público ainda está também tomando par de tudo e tentando entender. No meu entendimento, é que não há mudança na regra contratual estabelecida nesses contratos de concessão. Por quê? Primeiro, a fórmula de cálculo da tarifa técnica ela é a mesma que está estabelecida desde o contrato assinado em março de 2008. Não houve qualquer alteração no valor dessa tarifa de remuneração. A única novidade que a nova lei traz é você não ter que repassar, a possibilidade de não repassar isso para o usuário. Mas a gente não está trazendo fórmulas novas de cálculo tarifário, nem nada. Tudo é o que existe. Os percentuais de participação dos municípios também são os percentuais que sempre existiram. Então, tudo isso mantém o que existe em contrato. Agora, quando a gente fala de produtos tarifários novos, como meia tarifa, etc., isso não entra na fórmula de cálculo do valor, né? Na realidade, em geral, a tendência disso é piorar a remuneração, porque se você aumenta o número de passageiros que trafegam no sistema, o valor da tarifa de remuneração ele cai. Então, todos esses produtos apresentados, essas melhorias, elas têm como objetivo trazer de volta o usuário ao sistema. E quanto mais passageiros tivermos no sistema, menor é o repasse às empresas, definido por essa forma de cálculo que respeita ao contrato. Então, não acredito que há nenhum tipo de benefício adicional ao previsto no contrato de concessão. Pelo contrário, o que está acontecendo agora até, de certa forma, tende a reduzir o valor desse repasse. Pois é, mas além da remuneração, que o senhor está dizendo que acha que não há alteração, alguma outra mudança da lei vai interferir diretamente no contrato? Ou seja, essas mudanças que o senhor confirma que estão sendo estudadas nas linhas alimentadoras, na quantidade de ônibus, quer dizer, isso não é uma interferência direta no contrato que exigiria uma licitação? Não, a gente não está mudando o contrato, porque o contrato não estabelece todas essas regras. O que a gente está fazendo é estimulando para que o usuário retorne ao sistema e fazendo melhorias de infraestrutura, né? A infraestrutura, ela vem primeiro pelo próprio poder público fazendo as melhorias, como no caso da Metrobus substituindo a frota, no caso da repavimentação das vias. Então, isso já é uma responsabilidade do poder público. O restante é nós darmos garantia de respeito ao contrato. No momento que você tem previsibilidade e segurança contratual, respeitando aquele contrato que foi assinado lá em 2008,
você permite que as concessionárias façam investimentos. Então, é essa mensagem, né? A mensagem, olha, o poder público está aqui para cobrar, fiscalizar, mas respeitar também o contrato. A partir do respeito ao contrato, vocês têm a segurança para fazer os investimentos necessários. E por isso nós acreditamos que eles já disseram para a gente isso, que vão trocar toda a frota. Então, eles farão investimentos nessa substituição da frota. E todo esse acréscimo de produtos, o que a gente quer é que o número de usuários, que era muito mais alto na época em que esse contrato foi assinado em 2008, muito mais pessoas utilizavam o sistema de transporte, e ao longo dos anos esse número foi caindo. Então, o que nós estamos querendo é que o usuário retorne ao sistema de transporte coletivo, desafogando as vias de Goiânia com veículos que normalmente trafegam uma pessoa, duas pessoas, e, obviamente, isso tende a fazer muito mais pressão à mobilidade urbana, dificultando a locomoção do que se você usar transportes de massa que transportam várias pessoas ao mesmo tempo, que é o caso do transporte coletivo. Então, o que nós estamos fazendo é estimulando para que o usuário retorne ao sistema. Em termos de remuneração, esse retorno do usuário ao sistema, ele traz o benefício de reduzir o subsídio. Quanto mais usuários, menos subsídio o poder público também tem que conceder. Então, é um mecanismo que visa realmente melhorar de uma forma ampla todo esse sistema de transporte, com todos saindo ganhando e sem prejuízo algum ao contrato de concessão, sem nenhuma concessão adicional, preservando exatamente aquilo que foi definido ali em 2008. Então, só para concluir, os atuais contratos vencem em 2028. Isso vai ser mantido? Sim, será mantido. Rubens? É isso, secretário. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. É claro que a gente vai retomar essa conversa, né? Falar sobre transporte coletivo ao longo do ano, mas depois dessa primeira reunião da CDTC, um abraço para o senhor, bom dia e um bom trabalho aí. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. Bom dia, Rubens. Bom dia, Celeste. Secretário-Geral de